Bom, boa noite a todos. Eu vou dar início à fala hoje de Cristiano Lenhardt, está dando a continuidade, então, ao projeto MAC Encontros Artistas. Eu gostaria de, enfim, agradecer a presença de todos e especialmente a presença do Cristiano. Então, nós teremos em torno de uma hora e pouco de fala do Cristiano, e depois a gente abre para as nossas perguntas, que com certeza ocorrerão. Muito obrigado. Obrigado, Cristiano. Obrigado. Boa noite. Então, eu vou falar um pouco eu vou mostrar alguns trabalhos para vocês e vou falar um pouco como começou a minha pesquisa com um vídeo. Então, vou falando e mostrando os vídeos e mostrando algumas imagens de trabalhos do portfólio. E aí vamos andando, assim. Qualquer coisa que vocês não entenderem ou que quiserem que eu aprofunde mais ou explique, podem ficar à vontade e perguntar, tá? Então, talvez no meio disso tudo eu vá contar um pouco da minha vida, porque no meio disso tudo a minha vida está misturada e às vezes eu não consigo dissociar. Bom, então, eu comecei a me interessar pelo vídeo muito ainda quando eu estava estudando na faculdade. Eu me formei na Universidade Federal de Santa Maria, que fica na cidade de Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul. E naquela época, assim, era 1996 a 1999, foi quando eu estudei na faculdade. Não tinha muito, as coisas que eu fazia não ecoavam tanto, assim, elas ficavam paradas mais num diálogo entre as pessoas mais próximas. Eu não sentia que a coisa andava. Então, isso foi um pouco adormecido. Ficou um pouco adormecido até eu, depois que me formei, eu fui morar em Porto Alegre, eu fui estudar em outra escola, que chama Torreão. E aí lá eu continuei essa coisa e me dediquei um pouco mais em pesquisar e estudar sobre o que realmente me interessava do vídeo. Quais eram as coisas que me chamavam a atenção e quais eram as coisas que me interessavam mexer de algum jeito e testar e de alguma forma me aprofundar. Então, eu fui estudar e pesquisar e experimentar acima de tudo. E era um tempo que eu ficava muito atento a umas coisas assim, mais da qualidade dessa imagem. Da qualidade dessa imagem e da qualidade desse equipamento. Esse equipamento que para mim, quando comecei a trabalhar, eu sentia que ele não era tão, enfim, não tinha tanta aceitação por estar vivendo numa cidade mais do interior. Mas o que eu ficava pensando muito eu achava estranho que ao mesmo tempo era um suporte ou uma mídia que era muito acessível a todos, que era uma TV, um videocassete que todo mundo tinha em sua casa. E isso me fazia entender que era uma coisa que era comum, enfim. E aí, eu ainda lá, comprei minha primeira câmera e também comecei a filmar e comecei a me incomodar muito com a imagem que aquela câmera fazia. Porque era tudo muito ingênuo, assim, da minha parte, porque era uma câmera VHS e uma câmera VHS que me dava uma imagem VHS podre, né? Uma imagem que não era a imagem que eu via no cinema, não era a imagem que eu via na TV. E também, aí já vinha a imagem das imagens de câmera de segurança, já vinha a imagem daquela TV que era mais velha, aí a TV nova. Então, várias dessas imagens, quando eu digo qualidade de imagem, eu estou me referindo a esse tipo de imagem.
que mais para frente se ampliou para tipo de projeção, para se a imagem é projetada, se ela é de monitor, como uma tela, ou se ela é agora LED, essas coisas todas interessam. Bom, mas, então, naquela época é 2002, que vou mostrar agora um vídeo, que era... Então, eu comecei a fazer algumas experimentações. Eu filmava muita coisa. Das tantas coisas que eu filmava, eu comecei a tentar utilizar algumas para fazer algumas experimentações. E a primeira delas foi escolher esse trajeto que eu fazia todos os dias da minha casa até a escola que eu estudava. E, nesse trajeto, tentar exibir um vídeo em todas as TVs que estavam na rua, assim, estabelecimentos comerciais. Então, dependia de uma negociação com o dono do estabelecimento ou quem trabalhava lá, para eu conseguir instalar o equipamento na sua TV e exibir. Bom, a gente vai ver agora, então, um registro de uma dessas ações que eu fiz aí, depois que eu experimentei isso nesse trajeto da escola, eu encaminhei um projeto para um festival de cinema, e aí fui fazer nesse festival de cinema já lá na minha cidade, onde eu morava. Bom, então, o que vocês viam ali de imagem é uma lente escura de soldar para proteger os olhos. Então, é uma lente que eu filmo o sol. Eu vou em direção ao sol e volto em direção à lente da câmera. E fico fazendo esse movimento. Então, para começar, esse movimento deu um nome ao vídeo, que chama ajuste manual, que também dá nome à ação, porque eu entendi esse trabalho como uma ação que eu fiz. E também ele foi um pouco escolhido, no início foi intuitivamente, mas depois que eu entendi que o próprio movimento de ajuste manual era um movimento de montar o equipamento, entrar, conversar com a pessoa que trabalhava lá, de uma certa forma, quer dizer, negociar com eles ali aquele meu fazer, ver como é que eles entravam naquela história, e, assim, e depois disso instalar num outro, e assim por diante. E nessa mesma época surge um outro trabalho, porque
tudo um pouco junto, assim. Daí comecei a pensar muito essa TV, esse canal, né, esse equipamento que tem uma antena e a informação vem pela antena e a outra informação vem por cabo, e também existe esse outro equipamento que é o videocassete, pelo menos era, que se pegava um filme, alguma coisa. E aí era um jeito de mexer naquilo ali, mexer naquela... De que jeito entra a informação aqui? Como eu posso usar esse equipamento? Isso estava muito, muito presente na minha cabeça. E também, nessa mesma época, surge uma... como eu estava estudando nessa escola, Torreão, o professor, que era o Jailton Moreira, ele propõe aos os seus alunos para a gente fazer uma viagem para uma praia. Ele sempre fazia viagens, faz até hoje, e ele dá como uma proposição, assim. E a proposição dessa viagem era: a gente ia para uma praia deserta, era pensar um trabalho onde a praia ia ser o suporte, onde a paisagem ia ser o suporte, e que só pudesse então existir naquele lugar. Quer dizer, ele deveria ser feito próprio para aquele lugar, o trabalho. E aí a gente foi, enfim, eu estava com uma ideia já há um tempo que eu queria enterrar uma TV, e era só uma ideia de enterrar uma TV, e eu queria experimentar isso ali naquele momento, que era o momento para isso, para experimentar. E aí eu levei uma TV, levei uma câmera de vídeo, porque a ideia era enterrar essa TV, a câmera filmava o mar, e aí passava na TV na mesma hora, era uma coisa simultânea. A paisagem do mar, a realidade estava ali, a reprodução também. Aí eu enterrava essa reprodução, enterrava a TV primeiro, depois enterrava a câmera. E só que, para fazer isso, eu criei essa bandeirinha que é escrito ao vivo, que foi uma espécie de... Isso. Uma espécie de sinalização que eu quis fazer para indicar uma ação que iria acontecer. Como era uma coisa era uma coisa efêmera, ia acontecer e não ia acontecer mais, ia ser um pouco rápido, eu imaginei fazer uma sinalização que ia dizer que isso ia acontecer naquele momento. Só que quando eu peguei e fiz a bandeirinha e espetei ela no chão, na areia, deu um negócio assim que fez mais sentido do que o que eu ia fazer dali a pouco. Então, é como se eu estivesse dizendo que aquele momento ali era aquele momento presente era um momento que só ali, com a minha presença, iria acontecer, e só as pessoas que estavam ali iriam perceber aquilo ali daquele jeito. Todo o resto seria uma versão dos fatos. E aí, essa apropriação dessa palavra, dessa expressão, né, que é sempre usada na televisão, quando os repórteres estão em alguma situação que está acontecendo, ao vivo, nós estamos aqui, está acontecendo isso, isso e aquilo. Então, também era uma reflexão de que aquilo era parte da realidade, não seria uma realidade, mas era tida e dada como realidade. Então, só que ali, meio que no deserto, numa praia, não é uma praia, não imaginem uma praia tipo Nordeste, imagina que é no Rio Grande do Sul, e é uma praia das mais retas possíveis, assim, horizonte, como um asfalto, assim, a areia. É bonita a paisagem, assim, não é muito agradável para tomar banho, porque é um pouco frio, mas tem uma certa beleza. Então, ali era um ao vivo num deserto, mas, ao mesmo tempo, quando eu me aproximava dos meus outros colegas que também estavam fazendo uma ação, um trabalho ali, pensando sua história, como se englobasse aquela situação ali e também pontuasse aquela situação que estava acontecendo. Enterrei a TV. Na verdade, não deu muito certo, porque não dava para ver a imagem, era muito sol, e aquela imagem da TV não se comparava com o sol. Quer dizer, de um jeito deu certo, quer dizer, a realidade era muito mais imponente do que a reprodução. Mas a bandeirinha me deixou louco. Cheguei em casa, fiz 300 bandeiras. Aí tinha um evento lá em Porto Alegre, que foi o segundo Fórum Social Mundial. Aí eu, espalhei várias bandeiras por todos os lugares onde estavam acontecendo as palestras, movimentações, manifestações. E aí via que as pessoas pegavam as bandeirinhas e entendia que aquelas pessoas eram de vários países, aquilo era uma coisa de território, que era um território também que se deslocava, que
era carregado junto. Então, a ideia desse ao vivo, dessa bandeira ao vivo, ela ia aumentando, ela ia crescendo com o passar do tempo. Porque aí, um ano depois, eu fiz numa exposição lá em Porto Alegre. Deixa eu ver se eu acho aqui agora. Uma exposição lá em Porto Alegre, É um pouco pequenininha essa imagem, mas na Casa de Cultura em Porto Alegre tem 2 cúpulas, o prédio que é a sede da Casa de Cultura Mário Quintana. Então são 2 cúpulas e eu fiz a bandeira em tecido grande e deixei por um mês elas lá em cima, né, como um diálogo entre as 2 bandeiras, e elas eram filmadas e colocadas para dentro do espaço expositivo onde estava o resto outra artista também mostrando. E aí essa foi a terceira vez que aconteceu uma situação assim ao vivo. Outra situação que acontece é essa aqui, que está pequenininha, que eu fiz numa situação de uma exposição também, que tinham vários artistas e era num lugar um pouco diferente, não muito conhecido, que estava pensando na ideia de uma coisa que era eventual, a exposição, a abertura da exposição como uma coisa que é o momento que mais tem gente para ver a exposição. Então eu peguei e criei, eu fiz 1000 e poucos docinhos de brigadeiro, e para cada brigadeiro ele tinha uma mini bandeirinha ao vivo escrita em cima. Então esses docinhos eram comidos só na abertura, e as bandeirinhas eram levadas ou deixadas ali, bem como uma coisa eventual, mas também de celebração, assim. Pronto. E aí, estou falando um pouco rápido? Não, obrigado. Então, a ideia de ao vivo ela foi crescendo, ela foi se desenvolvendo na medida que ia acontecendo, que mais uma vez ela ia ser convidada ou eu mandava para alguma exposição. Sempre em cada situação ela se apresentava de um jeito diferente, como mais próxima de um jeito que eu estava pensando as coisas naquele momento. Então, em 2006 teve um ao vivo aqui em São Paulo, que foi numa exposição que chamava Mostra Fiat Brasil, com vários artistas. E aí eu mandei meu portfólio, eles escolheram esse ao vivo, dos outros trabalhos todos meus, escolheram esse. E aí, enfim, eu fiz uma bandeira muito maior, de 5 metros, e fiz... Bom, eu vou mostrar para vocês, porque é mais legal mostrar.
Bom, então teve esse momento que foi fazer esse hasteamento, chamar um músico para tocar essa corneta e fazer essa solenidade no terraço do Copan, que eu escolhi o Copan porque ele é um símbolo da cidade, também para mim é um prédio muito bonito. E aí, bom, aquilo ali dava uma sensação de que aquele som poderia emanar por para muito longe, mas era como um grito abafado, assim, que não tinha alcance, como uma coisa, mais uma vez, assim, no deserto, assim, como uma coisa muito pequena, mesmo estando em cima de um prédio e querendo alcançar muito longe, e querendo falar dessa presença e dessa existência, assim, das coisas e da vida. E então começou a ir para essas outras coisas. Quer dizer, numa época um pouco antes, aparece também tem um outro trabalho que se relaciona com isso, que bom, eu moro em Recife hoje em dia. Faz 6 anos que eu moro em Recife. E a primeira vez que eu fui para Recife, em 2004, eu fui com um projeto que chamava Diamante VHS, e que eram muitas fitas de VHS espalhadas pela cidade. Aqui não está. Peraí. Então, a ideia era espalhar muitas fitas VHS. Elas eram coladas na parede com papel contact. Então, elas ficavam expostas na cidade e as pessoas poderiam arrancar fora aquele plástico e levar as fitas para casa. Então, foram mais ou menos 30 fitas distribuídas pelo centro da cidade de Recife e atrás só tinha uma informação, que era um endereço de e-mail para quem quisesse se comunicar. Porque também vem essa ideia das TVs, do ajuste manual, de entrar naquele equipamento. Na verdade, era uma tentativa de entrar dentro do lar, dentro da casa, dentro daquela célula íntima, né? Que não era, quer dizer, ela era encontrada num ambiente público, num lugar onde todos circulam, mas ela é levada para dentro e usada nesse equipamento privado. E eu vou mostrar a imagem que tinha dentro da fita, então. Porque primeiro surgiu, na verdade, a imagem de uma fita presa na parede com papel contact, grudada, como incrustada naquele concreto da cidade. E essa imagem, né, essa ideia de espalhar essa fita, que alguém pudesse pegar, ficou muito na minha cabeça, mas eu não conseguia saber que imagem seria que estaria contida dentro. Eu não queria algo que tivesse uma narrativa, queria algo que fosse uma coisa inteira. Então, de repente, surge uma ideia de que seja um diamante, e aí eu vou atrás de conseguir filmar um diamante e colocá-lo de um jeito que ele fique contínuo, né? Então, ele ficou... O que aconteceu foi que ele fica girando como no espaço, de um jeito um pouco sedutor, né? Um pouco com um certo grau de mistério. E também de preciosidade, de uma coisa que está colocado na rua, mas vem de uma... Ele traz uma ideia de joia, de riqueza, de preciosidade, aliás, que é uma palavra melhor.
Então, aí começa a aparecer umas coisas diferentes, assim, enquanto estava... Na verdade, quando eu começava a mostrar esse vídeo, que era apenas um registro, esses vídeos todos que eu mostrei até agora, que eram apenas registros de umas ações que falavam de, talvez, uma certa realidade, quando eu mostrava e falava sobre ela, já via que eu estava criando uma história, criando um discurso, e era, de um jeito, uma ficção. Então, eu não estava fazendo nada de diferente daquilo que eu estava dizendo que se fazia, que a TV fazia, ou que os meios de comunicação faziam, que era uma coisa que estava muito clara no início para mim. E aí eu comecei a achar que, na verdade, a real seria onde eu poderia falar mais francamente, seria pelo meio da ficção, porque ali é um terreno onde eu posso inventar o que eu quisesse. Eu poderia inventar o que eu quisesse e poderia ser muito mais honesto, entre aspas. E esse, na verdade, essa imagem, ela é uma primeira imagem que surge apontando para esse caminho, esse diamante, como uma imagem de um universo que começa a chegar depois disso. Então, vou mostrar mais uma imagem aqui para vocês, nesse sentido. Bom, aí, na verdade, quando essas... Porque até então esses vídeos eram... Esses filmes, um pouco... Assim, essas imagens, elas dependiam de uma ação, elas estavam vinculadas a uma ação, algum desfecho, assim. E essa é uma das que começa a se desprender disso e ser apresentada mais como uma imagem mesmo, assim, de contemplação. Mas também ela é um pouco pontual no sentido de que ela trata dessa coisa de uma reverberação, de uma comunicação de algum jeito, né, dessa coisa das ondas, e ao mesmo tempo ela é um fenômeno. E aí ocorreu uma coisa também, isso aí já estava morando em Recife, que foi uma mudança um pouco assim, de sair do mundo subtropical e ir para o mundo tropical, deu uma mudada assim no meu jeito de encarar as coisas e do meu jeito de me permitir as coisas. E aí essa mudança para Recife, ela traz uma imersão um pouco mais aprofundada nessa coisa da ficção. Então eu vou mostrar um
um filminho aqui para vocês, que é um primeiro filminho que vai dar conta dessa nova movida minha, depois de ter chegado em Recife. Esse vídeo ele é feito com um stop motion, então ele é feito com 600 fotografias que foram feitas com uma câmera antiga, uma Olympus Trip, que é uma câmerinha assim caseira e amadora. Só que ela tinha um fungo na lente que fazia as imagens feitas com essa câmera ficarem com um certo brilho, uma atmosfera assim, né, com uma névoa. Então, resolvi usá-la para criar essa atmosfera desses dois personagens, que aí, então, vivem nesse mundo vegetal e tem essa relação, assim, né? E é uma entrada completamente numa coisa de narrativa, assim, um roteiro. Então, é um outro jeito de pensar e de fazer assim o trabalho em vídeo. Aí também vou mostrar um outro aqui que é de um período parecido.
esse vídeo ele tem também ele é feito com outro material de um outro trabalho. Deixa eu encontrar aqui. Que é este aqui. Chama Planetário. É um jogo de 80 slides, que são diapositivos. Que aqui são desenhados no papel alumínio com agulha. Então, é o papel alumínio aquele de cozinha e a ponta de uma agulha muito fina, furando e criando, e aí cria esses 80 slides que dão essa... Como aquele planetário mesmo que hoje não sei se existe ainda, mas quando a gente era criança tinha. Então, vai apresentando uma série de constelações que às vezes que são bem fantasiosas, mas que vêm dessa ideia de constelação, né, que tem aqueles desenhos todos que se formam pelas estrelas. E também é uma coisa de um uso de testar esse equipamento, né? Um equipamento que é obsoleto, que hoje em dia não se usa mais. O que mais ele pode dar, o que ele pode oferecer, e testar também outras formas de construir imagem, porque na verdade é assim, é aquilo que vocês veem em cor atrás dessa moldurinha é pintado com tem uma lâmina de plástico, que na verdade é uma fita durex, e daí se pinta com caneta de CD, marcador permanente de CD. Então, por isso que em algumas são coloridas, assim. Então, esse uso desse equipamento. Então, na verdade, é sempre... começa assim uma curiosidade, um olhar em cima das coisas para tentar ver o que dali se pode transformar. Como, por exemplo, um outro trabalho que é esse. Bom, que eu comecei a frequentar um ateliê de gravura, de litografia, que é aquela gravura que se faz na pedra, né? E por curiosidade, assim, porque me interessava, eu queria fazer uns papéis de presente, uns papéis de embrulho, e aí eu sabia que eu queria um papel muito fininho. E aí lá eu sabia, essa máquina de imprimir, ela não imprime com rolos, ela entra e sai de uma prensa sem fazer o que ajuda que a folhinha fina não entre nos rolos e não morda tudo, né? Bom, essa era uma ideia, mas que aí eu fui me envolvendo com aquilo ali, fui conhecendo, fui trabalhando junto com o técnico e aí fui entendendo o mecanismo um pouco. E aos poucos eu fui... um dia eu fui imprimir uma camiseta e vi que dobrava, e que dobrando eu poderia imprimir de dois lados. E aí eu comecei a fazer isso de dobrar a folha e imprimir de um lado, depois, quando secava, imprimia do outro. E quando abre, aí forma o desenho.
Então, e era isso que começou a me interessar muito, assim, porque era essa coisa também que aparecia do vídeo. Por quê? Porque era o papel, que é um plano bidimensional, e na medida que eu ia dobrando, esse gesto de dobrar, ele passava do bidimensional para o tridimensional e rapidamente ele já voltava para o bidimensional. E na próxima dobra de novo, e na próxima dobra de novo, só que quando se desdobrava tudo, esses vincos, era como se fosse, enfim, a história que estava ali gravada, né, de todo esse percurso, desse processo da dobra. E aí, acontece que eu começo a ter um problema de como expor isso. E a minha ideia sempre de expor isso, eu comecei a pensar, era que eu queria que esse papel ficasse fora que ele ficasse exposto mesmo, sem estar preso dentro de uma moldura. Então, eu desenvolvi umas caixas que seriam como estojos, que guardariam essa moldura dobrada. E para que ela fosse vista, ela teria que ser desdobrada e colocada na parede. E aí também a caixa é mostrada junto com a gravura, como um contraponto para dessas duas formas, né? Então aí é uma vista geral de quando eu mostrei todas elas juntas. Aí também é um processo parecido, só que ao invés de papel e gravura mesmo de litografia, eu fui no laboratório de fotografia e usei papel virgem, preto e branco, e aí então eu fazia a dobradura no próprio papel virgem, dava a exposição à luz, e depois, com ele dobrado, e depois abria e revelava. Então, ia dar quando incidia mais a luz, ficava mais escuro, queimava mesmo, velava, e dependendo da quantidade de dobras e de papéis que tem em cima um do outro, a luz ia perdendo a força, né, a intensidade e determinava o gradiente do preto até o cinza mais claro, até o branco. Não, elas acabam sendo únicas, porque eu faço sempre uma dobra diferente para cada gravura. E aí ela esbarra numa coisa da própria gravura, né? Que seria isso. A gravura, ela é para ser múltipla, né? Ela vem disso, de multiplicar no seu início, assim. E aí não, aí ela é usada como uma peça só. Ela impede que isso aconteça. Eu também fiz um livrinho, ele é mais ou menos desse tamanho assim. E ele também é feito com papel dobrado. Aí são 7. Só que cada um desses 7 é diferente, porque tem cores diferentes, dobras diferentes. Aí tem uma página que é maior do que todas e que ela vai se desdobrando. Vai se desdobrando assim toda.
Alguma pergunta? Uhum. Com o vídeo ou com o meu interesse pelo vídeo? É que sim. É isso. É a coisa do equipamento, é. Porque é assim, como... quando eu percebi onde é que eu estava nesse ateliê de litografia, quando eu percebi que aquilo era um meio, era uma mídia, e que foi muito importante há um tempo, e hoje em dia não é mais, e o uso que se faz dela hoje não é um uso relevante, digamos assim. É como se isso tivesse me impulsionado um pouco mais. O meu interesse cresceu por conta disso. E aí eu começo a ver o que eu posso fazer com ele que seja próprio dele, das especificidades dele, o que ele pode me dar. E essa dobra, um tipo de gravura com dobra, é uma coisa específica dele, porque depende de uma umidade, porque a pedra, para impressão, a pedra tem que estar úmida, então umedece esse papel. Então, tem essa coisa também. E aquilo que eu estava falando, de um plano que vira... de um plano bidimensional que vira tridimensional e que vira bidimensional de novo, e tem essa relação, e ele se desdobra, e ele dobra, vira plano, e tem a relação também de você mexer nele. Isso, porque a minha ideia e o meu entendimento atual também desses vídeos todos, do meu interesse pelo vídeo, é porque esse plano que a gente vê daqui, que é uma tela, ele é bidimensional, ele é 2D, né? Mas a gente entra dentro dele de um jeito pela nossa cabeça, porque a gente vai entendendo, a gente vai se deixando levar, né? O cinema faz isso. A gente vai... Então, isso é um interesse de pensar, sabe? Dessa superfície, que ela é uma superfície, mas ela tem uma outra densidade que a gente entra de um jeito dentro. E isso, talvez sejam essas as relações assim que eu enxergo, né? Deixa eu mostrar mais um vídeo.
Bom, esse vídeo se chama Sentinela. Ele é como uma história de um personagem que acredita poder controlar o seu território. Ele acredita que, de algum jeito, ele tem a ideia de que ele pode ser tomado as coisas que ele tem, que é o próprio lugar onde ele vive, que é a própria vida que ele tem. Então, ele lança mão de luzes e de sons para, de um jeito, afirmar sua presença e determinar que ali há alguém. Ele está envolto nesse mundo que talvez a mente dele cria. E também esse vídeo ele vem né, a origem dele são imagens que depois viram texto. E algumas vezes esse texto ele avança além dessas imagens e algumas das vezes ele volta para a imagem em forma de uma peça como essa, de um pequeno filme. Então, esses são alguns trabalhos assim que são que se desenvolvem dessa maneira, assim, como imagem, texto e depois volta para uma coisa de imagem, né? Uma imagem que é mental, depois ela se desenvolve como roteiro, depois vai para a ação e se faz como imagem de novo. E aí eu queria mostrar um vídeo que é a última manifestação desse ao vivo que eu mostrei alguns agora. Então vou mostrar a última vez que eu fiz ao vivo.
Bom, então, foi uma... Foi um trabalho feito na Bienal do Mercosul. Eu escolhi foram 5 praças e uma escola de crianças, e foram escolhidas lugares que tivessem os mastros que há muito tempo foram usados, mas hoje em dia estão em desuso. Não tem mais essa prática de um ato cívico, né? Ou alguns foram feitos só para a inauguração desse espaço público, dessa praça. Então, também aí a gente percorria esses lugares, né? De 2 em 2 dias fazia esse desfile, né? De uma banda marcial meio exército que vai hastear sua bandeira. Só que aí é um momento que acontece que eu começo a cruzar os mundos, assim. Esse trabalho que é ao vivo, que vem de uma reflexão desse vídeo, e que ele trata dessa coisa da transmissão de uma imagem, de contar uma ideia, e ele antes era o jeito de filmar, ele era um jeito de filmar como um registro apenas. Aqui ele não é um jeito de filmar como um registro, ele vai filmar sabendo que vai ser um vídeo, tanto que vai ser filmado em Super 8, com 2 rolinhos de Super 8, cada rolinho tem 3 minutos, então a gente tinha 6 minutos, e aí nós escolhemos filmar duas apresentações, né? Um rolinho para cada apresentação. A gente viu uma apresentação. Aqui eu parei na segunda apresentação que tinha. E então essa cruza que eu digo é quando de um certo jeito um pouco experimental, porque é fazer uma ação que tinha público, que tinham pessoas assistindo, mas também é uma ação que era feita para uma câmera. E isso às vezes provoca um certo ruído, assim. E provoca esse ruído, na verdade, para mim é como porque são 2 trabalhos que acontecem, mas para mim não são 2 trabalhos, são o mesmo. 2 trabalhos quando se tem uma lembrança de uma ação de quem viu, e quando se vê essa peça que é o filminho, né? E também outra coisa que interessava é cruzar esses mundos e tornar a coisa, de um certo jeito, um pouco ridícula, né? Porque é esse exército que acredita numa certa verdade, né? Uma verdade que faz com que ele tenha um deslocamento, ele exerça essa função de fazer o desfile, fazer o hasteamento. E também isso associado a essa própria ação de uso que é um exército que também acreditou numa verdade, que também tinha uma base de alguns ideais, né? E tem até hoje. Então isso assim, de um jeito, tratar de um jeito irônico um pouco isso, que já é tratado ao vivo, né? Por quando ele é filmado assim. Bom. E aí eu queria mostrar um último videozinho para a gente encerrar assim, que é um vídeo que eu fiz também para uma exposição no Torreão, que também foi essa escola onde eu estudei, e também é um espaço de arte onde eles convidam as pessoas para fazer um trabalho para um lugar específico, que é o 3º andar de uma casa, de um sobrado, que tem um lugar que tem janelas, e tem, 12 janelas, é um lugar bem especial. E é como um caso de site específico. Geralmente as pessoas vão para lá e pensam aquele lugar a partir da relação daquele lugar mesmo. E aí
eu fiquei pensando um tempo, depois desse convite, como entrar naquele lugar que já tinha sido entrado de tantos jeitos, de tantas maneiras, e ele era muito entrado também pela arquitetura, né? Porque a arquitetura era um elemento muito presente ali, muito forte. E aí eu resolvi, como eu estava nessa coisa do universo um pouco fantástico, né? O universo da fantasia, de usar aquilo ali, até pela ideia de torre, porque ele é uma torrezinha, entrar numa coisa mais de contos, de histórias infantis mesmo, criando como um portal assim para a entrada nesses universos bem fantasiosos. E aí a ideia foi criar um estúdio, como um estúdio caseiro, né, que anulava aquele lugar e tornava ele nesse lugar neutro, meio portal que vai para outro universo. E levar para lá papel e levar fita durex e ir criando figurinos que dariam a ideia de ações, que dariam a ideia de personagens e deixar isso ir acontecendo e uma coisa levava a outra, uma coisa mais de sentir, mais próxima de uma coisa performática mesmo. Isso passei uma semana fazendo, e aí tinha um material de filme mesmo, e aí na outra semana eu passei editando, então foi um tempo assim de uma imersão nesse trabalho, que era um pouco intenso, porque eram muitas horas por dia. E aí depois, na verdade, na edição ele vai formando, eu vou dando um sentido, criando a narrativa de todos esses personagens que foram criados. Que era como já haviam alguns personagens nesses outros vídeos, eu quis também trabalhar com essa coisa de personagens mesmos, de criar vários assim. E é sempre eu sendo o ator. Bom, mas aqui para vocês, então o resultado disso foram 5 vídeos. E eles foram mostrados. Deixa eu buscar aqui. Eles foram mostrados assim, eram 4 projeções. É que eu já mostrei 2 vezes, então de uma mostra para outra eu mudei o jeito de fazer, porque também mudou o equipamento, porque cada lugar eu tinha que encontrar TVs e projetores e tal. E é uma projeção, e os outros são em TVs antigas, de formatos diferentes. E para mostrar assim, na verdade, eu faço uma edição, eu coloco alguns, eu escolhi 3 deles e fiz uma sequência. Tipo uma narrativa, assim. Mas eles ficam passando simultaneamente ao mesmo tempo. Você vai compondo aquelas ações, porque eles são vídeos curtos, de 1 minuto, 2 minutos. E se chama Filmes de Estúdio. Uma história pode ser contada de muitas maneiras, mas uma história cheia de breves histórias é a que vamos contar agora. Iniciaremos com uma parcial mostra da natureza, a deusa mãe e matéria, composto de gases luminosos, ganância e perda, ondas passionais e eletromagnéticas transbordam na tela.
Pronto. Então, se tiverem perguntas, quiserem problematizar um pouco, eu acho que eu mostrei bastante coisa já. Só vamos pedir para vocês perguntarem no microfone para gravar, porque está sendo passado pelo PT. Cristiano, esse último trabalho que você apresentou, ele só foi apresentado, ou ele só é apresentado com os aparelhos de televisão, sempre são 4, se eu não me engano. Você me falou, 4 ou você disse. 5. Ou eles são apresentados também individualmente? Como... Não, as 2 vezes que eles foram apresentados foi assim. Nessas, ou 3 aparelhos de TV, ou 3 aparelhos de TV e uma projeção. Mas, na verdade, eles são 5. Só que eu nunca apresentei os 5 todos. Assim, eu fiz uma edição, assim, uma escolha de alguns. Mas é uma projeção grande, dela sai o som, e aí os outros estão juntos, e aí se completa assim, a história. Você apresentou no Torreão e depois... E depois no Salão do Paraná. Ah, tá. Isso quando? 2009. 2009. Cristiano, desculpa fugir um pouco da parte mais criativa e perguntar um pouco mais de técnica, né? Mas são coisas que ficam... Sim. A gente vê e fica com vontade de saber. Sim. Então, assim, são 2 questões, na realidade. Uma, em relação ao Sentinela, que tem imagens belíssimas. Obrigado. E eu queria saber... Porque, assim, nesse último que você mostrou agora, você falou que você entrou no Torreão, você produziu as imagens com performances, personagens e tal, mas que, na realidade, na edição, é que você criou a narrativa. Uhum. E assim, eu queria saber em relação ao... Quando eu esperaria o contrário. Esperaria que você, de alguma maneira, tivesse alguma coisa na cabeça. Então, em relação ao Sentinela, como é que foi esse processo de criação? Se havia um roteiro e você fez aquelas imagens e o trabalho que isso dá, porque tem muita imagem sobreposta, tem muito trabalho de edição, né? Percebe-se. É um trabalho muito bonito. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a questão da montagem do percurso do vídeo, né? Da narrativa, como é que isso se passou. E a outra questão, que não tem nada praticamente a ver com essa, em relação ao Solenidade, você tem um custo de produção muito grande. Você tem uma banda, você tem figurinos, você tem até contatos com autoridades para liberar a praça ou não, para liberar a escola ou não. Quem te apoiou, como é que foi isso? Teve prêmio, não teve prêmio? Como é que você lidou? Porque um artista acaba não lidando só com a parte criativa. Ele acaba fazendo mais coisa. Sim, sim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessas coisas. Não, o Sentinela, ele nasce de um roteiro. Como eu tinha dito, é uma imagem, essa imagem vira texto, e aí foi criado um roteiro. E aí eu fui filmar. Só que essa filmagem, algumas das cenas que eu tinha proposto filmar e criar, não funcionaram. E aí eu já tinha outra ideia, outra coisa que eu queria fazer, que eu não estava muito no roteiro, mas que aí eu incentivei aquilo a acontecer. Porque é que eu tive que filmar embaixo d'água, né? Então não foi... na verdade, o roteiro tinha uma cena que ele tinha um buquê muito gigante embaixo d'água, e abria as mãos, e as flores iam se espalhando pela água. Mas eu tive problemas com a água, eu pensei em filmar no mar, e o mar não tinha visibilidade. E aí a piscina
ficou muito perto, não tinha recuo. Mas aí eu fiz uma série de cenas todas que eu tinha, as outras todas, e eu passei uns meses para entender que o vídeo que eu queria não ia mais existir. Porque esse vídeo era um vídeo de um roteiro que tinha ganhado um incentivo na Fundação Joaquim Nabuco. E eu passei uns meses, tipo... tô mal agora, né? Mas aí eu fui entendendo, fui conversando com os amigos artistas e não artistas, debatendo as ideias, levando lapada. E entendi que eu ia fazer outro trabalho. Entendi que o vídeo que eu ia fazer não era aquele vídeo que estava na minha cabeça, que aquilo já era outra coisa. E que eu ia montar um vídeo a partir das imagens que eu tinha. E foi isso que eu fui fazer. Reestruturei tudo, entendi ele de novo, a partir dos elementos que eu tinha, e aí eu fiz. E sim, então, esse é um incentivo da Fundação Joaquim Nabuco, eles dão dinheiro, eles dão uma ilha de edição com um montador, um técnico, né? E aí esse cara sabia os recursos para fazer essas montagens, sobreposições, camadas e camadas e camadas. Mas, por exemplo, a cena dos fogos, que os fogos vão no mar e explodem dentro, é real. As luas, não. As luas são 3 luas diferentes, porque, na verdade, uma lua que sai uma fumacinha são 2, uma em cima da outra, porque aparece a carinha da lua. Então, essas coisas técnicas me interessam muito, porque me alimentam muito. Se não fossem as coisas técnicas, eu não teria me interessado tanto por essa litografia, tanto por um aparelho de projetar slide e tentar entender aquilo ali, fazer a imagem a partir de outro jeito. Então, essas coisas técnicas, elas fazem muito... Elas são importantes para o trabalho. E, então, esse dos filmes de estúdio no Torreão, eu já tinha aquela experiência, eu já tinha entendido que eu poderia fazer isso, poderia deixar a coisa acontecer, e depois eu ia deixar a coisa acontecer de novo no processo de edição. O som também eu vou fazendo depois do processo de edição. Então, eu vou criando a música com instrumentos, eu tenho um instrumento de brinquedo, eu não sei tocar nada, mas eu vou tocando, depois na edição eu vou montando. E isso é uma coisa que é o que me empolga em fazer a história. E também, tipo, qualquer coisa, aquele retratado dos seres vegetais, tem muita coisa que não é nada, que vai indo, assim. E, no Solenidade, lá, era um projeto para a Bienal. Então, a Bienal tem um orçamento, né? O que eu tive que fazer é listar tudo que eu sabia que eu ia precisar para trabalhar bem com os produtores. E aí, então, cada caso é um caso, né? Claro. Mas não foi tão caro assim. Tem o cachê da banda, tudo bem. Tem a costureira e tem a liberação das coisas na prefeitura, dos mastros, né? Talvez tenha sido mais caro, mas eu não fiquei sabendo. Porque tem os caras que têm que subir em todos os mastros, uma equipe de segurança, para ver se os mastros funcionam. Porque eu não ia chegar lá na praça e tentar, entendeu? Tinha que ter uma cordinha. Então, tem que pensar em todas essas coisas. E é legal, porque são vários serviços e pessoas e contatos e novas ideias e como funciona isso e como funciona aquele outro, né? Que você vai entendendo e vai aprendendo. O Super 8 daquele vídeo ali. Assim, na verdade, se você vê todos os vídeos, cada vídeo é com uma câmera diferente. VHS, digital de baixa qualidade, mini DV um pouquinho melhor, mini DV mais profissional. Aí, esses filmes de estúdio, uma câmera fotográfica dessas de viagem, prateadinha, ruim. Aí, eu tenho um Durex na frente para dar um blur. Porque a ideia do low-tech também me interessa. Também me interessa não esperar, não ter toda uma produção para que eu consiga fazer. Me interessa pegar e
e ter soluções para as coisas, assim, um pouco inventivas, sabe? Então isso entra na poética do trabalho, tudo isso entra assim junto para fazer, para pensar, né? Então o Super 8 vem disso, vem porque eu sabia que a câmera do Super 8 ia dar um negócio tipo câmera do tempo, filma hoje e não é mais hoje. E acontece isso muito ali. Eu tenho dúvidas disso. Não sei se isso é bom, se isso é ruim para o ao vivo, para o trabalho. Mas também não me restringo, não me limito a isso. Eu queria fazer em Super 8, queria filmar com Super 8. E achei que ali... E na minha ideia, na minha cabeça, eu não queria nenhum registro oficial da Bienal, por exemplo, porque eles iriam filmar tudo. Eu pedi para que eles não filmassem as ações. Isso não aconteceu, claro, mas pelo menos eu consegui fazer o meu filme, filmar do meu jeito, exatamente como eu queria, para, como eu estava dizendo, cruzar essas coisas, tensionar isso, que era o que eu estava interessado, assim. E também o Super 8 tem esse tempo, né? Eu teria só isso. Porque esses vídeos, eles não têm muita imagem para eu ficar lá na edição me debatendo. Eles têm poucas imagens, é tipo isso, aquilo, pronto. Não é horas e horas de muita imagem, não, porque se tivesse horas e horas é muito mais difícil. Mas é uma coisa assim, de ficar ali, né, em cima daquelas coisas e descobrindo também. E qualidades de imagem também. Não é só essa, como eu estava dizendo, o tipo de projeção, o tipo de exibição, mas que mídia eu vou usar, não, que suporte, ou que material eu vou usar para fazer, né, para filmar. Eu pergunto porque eu acho que traz a carga de ironia que você falou que tem nisso, assim. Eu acho que o fato de ser uma imagem que traz esse aspecto de antiga para uma situação ao vivo gera uma contradição, assim, que traz mesmo essa qualidade irônica, assim, para o vídeo. Então, fiquei pensando se isso era realmente uma intenção ou não. Por isso que eu perguntei assim, se isso era uma... Sim. Um aspecto que você queria reforçar, né? Então... Acho que eu não tenho mais perguntas. É? Então, acho que em nome do MAC, de todo mundo, obrigado, pessoal. Até a semana que vem, que a gente tem de novo. Obrigado, Cristiano. Sim, obrigado também vocês, presença de vocês e o convite também de estar aqui. E obrigado.